Olha, eu peço que se você está inscrito no canal, verifica aqui embaixo se você continua inscrito no Plantão Brasil, porque tem muita gente reclamando que o YouTube tirou a inscrição das pessoas. O nosso alcance está aumentando em todas as redes sociais, né? As coisas estão borbulhando agora na política e o YouTube está boicotando, pelo visto. Então verifica aqui embaixo se você ainda está inscrito no Plantão Brasil. Vamos falar agora sobre uma coisa que está estremecendo Brasília, que é a delação do Anderson Torres. Olha só o que aconteceu nas últimas horas. Eu descobri por que os bolsonaristas se desesperaram completamente pela CPMI dos golpistas nessa semana. Eu descobri, a ordem foi dada pelo chefão da quadrilha. Olha só os acontecimentos, a cronologia dos acontecimentos. Primeiro, foi noticiado que o Anderson Torres, vamos lembrar, ele era o ministro da Justiça do Bolsonaro, ele participou ativamente das tratativas, do planejamento dos atentados terroristas de 8 de janeiro, foi preso pela Polícia Federal. Ok, o Anderson Torres, foi noticiado que ele estava chorando muito, que ele perdeu 12 quilos, que ele estava com depressão. Depois ele entrou com um pedido de soltura, ele entrou com um pedido para ficar em liberdade. Em liberdade não, na verdade em prisão domiciliar. Tá, ficaria na mansão dele, comendo do bom e do melhor, tudo mais. Aí poderia voltar a contactar seus amigos criminosos, que o cara, quando ele vai para prisão domiciliar, o Alexandre de Moraes falou, oh, não pode usar o celular. Você acha que eles não usam? É claro que eles usam. Pois bem, aí o que aconteceu? Falaram pro Anderson Torres, ó, você tem que entregar alguém. Você não vai ser solto se as coisas continuarem como estão assim, não. Pois bem, o Anderson Torres entregou senhas de e-mails e celulares. Aí, no mesmo dia à noite, saiu uma notícia de que a Polícia Federal tinha se surpreendido, os agentes estavam surpresos, realmente tinha coisa ali. Eles imaginavam que era mais um dos blefes do Anderson Torres, ele falava que ia entregar alguma coisa, entregava um balão vazio cheio de nada. Vamos lembrar, ele foi preso em janeiro, 2 semanas depois dele ser preso, ele falou que ia entregar a senha do celular dele que ficou nos Estados Unidos. Aí ele entregou a senha, aí ficou todo mundo assim. Eu até falei, ó, gente, não deve ter nada lá. E realmente não tinha nada naquele celular. Dessa vez, ele entregou senhas de e-mails, de coisas que ele tem guardadas na nuvem. A Polícia Federal também achou, eu também fiquei assim, vamos ver, vamos ver. Dessa vez ele quer ser solto, ele vai entregar alguma coisa. Mas no mesmo dia saiu a notícia, ó, ficou todo mundo assim embasbacado. Dia seguinte sai a notícia, e depois não vazou mais nada, hein? Saiu a notícia só no dia seguinte, de que ali tinham conversas comprometedoras do Anderson Torres com o Flávio Bolsonaro, com o Ibanez Rocha, que, vamos lembrar, o Anderson Torres também foi chefe da Polícia Militar do Distrito Federal entre o dia 1º e o dia 8 de janeiro, tá? E o Ibanez Rocha era o chefe dele. Então tinha conversa com essas duas autoridades aí, com outras autoridades e ex-ministros do governo Bolsonaro. Ou seja, tem muita coisa ali. O Anderson Torres achou que ia ser solto, que ele tinha entregue o suficiente, mas não pro Alexandre de Moraes. Não adianta, você vai entregar pela metade? Vai falar, fala tudo. Então, o Alexandre de Moraes recusou o pedido de habeas corpus do Anderson Torres. Ele não será solto, já está decidido, ele vai continuar preso, e marcou depoimento para ele explicar aí tudo que a Polícia Federal encontrou que estava guardado, ou seja, marcou o depoimento da delação. Já está marcada aí a hora, na semana que vem, da delação do Anderson Torres. Então, ó, segunda-feira, às 15 horas, Anderson Torres vai depor. Ou seja, tem aí feriadão, depois do feriadão, Anderson Torres já vai depor, e aí ele já pode entregar todo mundo. Então teremos novidades aí já na segunda-feira, no máximo terça de manhã vai vazar muita coisa desse depoimento. O Bolsonaro não vai dormir até lá. O que aconteceu foi o seguinte, o bolsonarismo começou a vislumbrar o que estava acontecendo antes. Eles começaram a ver duas jogadas lá na frente nesse xadrez aí que está acontecendo. Quando Anderson Torres falou que estava com depressão e tudo mais, entenderam que aquilo era a senha porque ele quer entregar alguém. Quando o Anderson Torres, aí os bolsonaristas começaram a acelerar o pedido de CPI, mas até aí, toda semana, para quem não sabe, você não deve estar acompanhando a bolha bolsonarista, eu vou te explicar o que está acontecendo lá desde janeiro. Em janeiro, os governistas falaram, o pessoal do PT falou em CPI do 8 de janeiro. Depois a PF começou a investigar e o Lula falou, ó, gente, não precisa de CPI, os deputados, os parlamentares podem começar a usar para tentar chantagear o governo de alguma maneira. E aí isso vai paralisar os trabalhos que a gente quer fazer. A gente tem agenda econômica, tem outras agendas, isso vai atrapalhar. Não. Então, os bolsonaristas acharam que o Lula estava com medo.
E eles foram percebendo que eles estão ganhando nas redes sociais, eles estão dando uma surra nas redes sociais. É isso que eles estão fazendo, não estão ganhando, estão dando uma surra nas redes sociais. E eles falaram, pô, a gente pode tentar reescrever essa história. Eles estavam pressionando? Estavam. Era uma pressão, tal, mas não era um negócio assim desesperado. Era uma pressão. Os bolsonaristas já pressionaram por muita coisa, já pressionaram por golpe de Estado, já pressionaram generais a intervirem, já pressionaram muita coisa. Geralmente não conseguem, mas tem pressão mais forte e menos forte. Era uma pressão. Ok, depois que foi noticiado que o Anderson Torres entregou essas senhas, o que aconteceu? Naquele mesmo dia, os deputados bolsonaristas Nicolas Ferreira, André Fernandes e vários aí do PL, Mário Frias, Marcelo Van Hatten, vários, começaram a fazer posts xingando o Rodrigo Pacheco e falando que tem que ter CPMI. Tem que ter, aí começaram a publicar memes e tudo mais. Ok. Na terça-feira, o Nicolas Ferreira postou um vídeo e uma foto nas redes sociais dele, dizendo que ele tinha entrado com um pacote de obstrução para obstruir todos os trabalhos na Câmara dos Deputados, até que o Rodrigo Pacheco, que é do Senado, também não entendi a Câmara e Senado, ele instalasse a CPMI. Para quem não assistiu, eu vou te falar o que aconteceu essa semana. Os deputados bolsonaristas, eu estou falando em mais de 30 deputados, foram, e alguns senadores, foram até o Senado. Eles foram falar com o Rodrigo Pacheco, eles cercaram o Rodrigo Pacheco e começaram a falar, vai ter CPI, vai ter CPI, vai ter CPI. Nesse dia, se você entrasse nas redes sociais, todas as análises mostram a surra que eles deram. 90% das menções dos engajamentos eram no campo bolsonarista, só falando de CPMI, CPMI. Quem fica na bolha da esquerda não estava nem ouvindo falar de CPMI ainda. E eles estavam, até que o Rodrigo Pacheco falou, ó, gente, eu tenho uma reunião aqui marcada com líderes partidários, vocês ficam aí fora. Entrou numa sala, ficou lá mais de uma hora com líderes partidários, saiu da sala, os bolsonaristas aí, tinha a tal da Júlia Zanata, alguns deputados estão fazendo live lá, falando, vai ser agora, estamos pressionando, é agora, é agora. Rodrigo Pacheco sai da sala e fala, não, eu sou presidente da casa, pelo regimento, eu posso adiar por mais uma semana essa decisão, está adiada aí, essa CPMI aí por mais uma semana, não vou instalar agora. Rodrigo Pacheco está fazendo isso faz 3 semanas. Só que até então tinha pressão, mas nunca teve um negócio assim que parecia que alguém deu uma ordem. E é isso que eu tô pensando, alguém deu uma ordem realmente e eles foram lá. Os bolsonaristas começaram a atacar em bloco até que o repórter amigo do Bolsonaro, que viajou com o Bolsonaro, que tem fotos abraçados com o Bolsonaro, um repórter da CNN, recebeu imagens de algum bolsonarista, editou aquelas imagens e derrubou o ministro. A partir dali, ficou inevitável não ter CPI. Os governistas mudaram e falaram, vocês querem CPMI? Vocês querem ir pro pau? Vamos pro pau. O que aconteceu foi o seguinte, até então o Lula estava calmo com esse assunto. O Lula, ele é um político, um articulador, tudo mais. Você viu aí essa semana como o Lula deu um nó em toda a grande imprensa. Todo mundo falando, o Lula não sabe fazer político, o Lula não sabe... O cara acabou de voltar com 62 bilhões em investimento e as manchetes eram, Lula bate recorde de viagens. Lula não sabe fazer política. Estados Unidos brava com o Lula. Aí o Lula vai lá e conseguiu também bilhões dos Estados Unidos. Aí foi lá e conseguiu 100 mil empregos da Shein, 750 milhões da Shein. A Toyota também anunciou 1 bilhão e 700 milhões em investimentos no Brasil. Aí calou todo mundo, tá? Esse mesmo Lula tá geralmente paz e amor na hora de articular, viu? Ele articula, o modelo de articulação do Lula é um modelo paz e amor. Ele não é igual o Bolsonaro, que é vamos bater, não. Se fosse comparar o Lula com geopolítica, ele seria a China. Ele vai lá e ele consegue conquistar aliados, não pela pancadaria, por gritaria, não, e sim por vamos aqui ser amigo, todo mundo, vamos fazer, avança para todo mundo, melhora para todo mundo, vamos progredir, gente. Juntos a gente progride melhor do que brigando, tá? Agora o Lula ficou bravo. Uma das poucas vezes em que o Lula realmente ficou bravo. Eles conseguiram deixar o Lula bravo, o Lula falou, quer saber? Vai parar um pouquinho a agenda econômica? Vai. Vai atrapalhar um pouco no Congresso Nacional? Vai. Ah, CPI você sabe como termina, não sabe como acaba. Pô, nesse caso aí, todo mundo sabe como vai acabar. Vão pra cima. Pode ir pra cima desses bolsominions. Então o tiro saiu pela culatra. E aí vem o Anderson Torres. O Anderson Torres é um dos principais personagens disso aí. Os governistas vão dominar a CPMI. Já anunciaram, anunciaram, ainda não foi anunciado porque não se sabe nem quem são ainda os membros, mas já estão aí conversando, tá vazando aí pra imprensa, lista de convocados, quem vai ser, o Anderson Torres é um dos primeiros que deve ser convocado.
O Anderson Torres começou a ser defendido por bolsonaristas em desespero, no mesmo dia em que eles estavam desesperados sentando a CPI. Eu vou te mostrar aqui a Damares, o Eduardo Bolsonaro, eu vou mostrar esses dois para não mostrar muito. Começaram a publicar isso aqui, ó, Damares colocou aqui, ó, orando pelo meu amigo, dá para ler aí? Orando pelo meu amigo querido e por sua família, estamos com Anderson Torres. Que será que a Damares está orando? Está com medo do que vai falar o Anderson, né? Aí o Eduardo Bolsonaro. Por que Anderson Torres ainda está preso? Dá para ler aqui? Aí ele coloca uma notícia, Eduardo Bolsonaro aventa que Anderson Torres buscou suicídio na prisão. Quer dizer, já querem queimar o arquivo e já estão inventando desculpa. Ó, ele buscou suicídio, hein? Ó, se ele morrer, aparecer morto hoje amanhã, antes do depoimento de segunda, foi suicídio, gente, né? Ele tava com depressão, perdeu os 12 quilos. Não é que foi queima de arquivo, algum bolsonarista lá do batalhão da PM o matou, fizeram lá como o Vladimir Herzog. Não, foi suicídio, pô. Acreditem nisso. Aí o Eduardo Bolsonaro vai lá e fala, por que ainda está preso Anderson Torres? Outros aí, Magno Malta, vários outros começaram a publicar aí nas redes sociais, Anderson Torres, liberdade por Anderson Torres, é o desespero. Esse panorama todo que a gente está hoje de CPMI se deu por conta da delação do Anderson Torres, que agora é iminente. Se ele quiser ser solto, tá bom, você entregou um monte de coisa? Obrigado, Anderson Torres. Só que tem o seguinte, você vai ter que falar. Tem que estar nos autos aí a sua palavra do que está acontecendo aqui. Ah, nossa, mas tem uma conversa minha com o Flávio. Pô, conversa era sobre o quê, meu amigo? Você vai ter que explicar direitinho a conversa. Ah, mas a conversa tá didático aqui, dá para ver o que estavam falando. Não importa, ele vai ter que depor novamente e vai ter que explicar. Seja explicar delatando, falando, a gente estava realmente combinando fazer isso, isso e isso, ou seja, explicar tentando se salvar. Mas ele que deu as conversas, dificilmente a explicação do Anderson Torres vai ser tentando provar que todo mundo é inocente. Como estava no começo, tentando falar, não é nada comigo. Dificilmente. Vai ser no caminho aí de tentar jogar tudo nos outros. Né? Esse vai ser o caminho do Anderson Torres de agora em diante. Obviamente ele nega, os advogados dele negam, porque o cara que vai delatar não fala, gente, vou delatar. Vou ferrar o Bolsonaro, hein? Me matem enquanto é tempo, porque se eu ficar vivo mais 10 dias, eu falo tudo. Não vai. Obviamente, até que estejam presos os que ameaçam a vida dele, ele vai falar que não vai delatar, que não vai delatar. A versão oficial vai ser essa até o fim, mas eu vou falar. Ele vai delatar sim, ele vai falar, vai abrir o bico. Não sei se vai abrir o bico de... Não sei não, eu vou falar. Eu tenho certeza que não vai abrir o bico de tudo agora, segunda-feira. Isso eu tenho certeza. Mas vai falar muito. E aí, conforme a situação dele vai piorando, ele vai falando mais e mais e mais. Olha, eu lembro de petistas inocentes, viu? Que foram presos pelo Sérgio Moro e ficaram 1 ano e meio, 2 anos presos. Imagina o cara inocente que ficar preso 1 ano e meio, 2 anos. E aí eles iam para o Complexo Penal de Pinhais, que era um presídio pior, em que eles eram extremamente maltratados pelos policiais penais federais que estavam assim com a Lava Jato. E ali era onde a tortura psicológica ocorria. Olha, vários ficaram presos e não delataram ninguém. E olha, vários falavam, se você delatar o Lula, se delatar outro do PT, se falar o quê, ó, assina aqui essa delação, cara. Já era escrita a delação pelos procuradores. Você vai solto, não sei o quê. Eles não delatavam. Já o da extrema-direita, o machão, o bonzão, o homenzarrão, o cheio de testosterona. Pô, mas nem 3 meses o cara já vai abrir o bico. Esse pessoal é muito fraco mesmo, é muito. Eles só são machões aí até a hora que vai enjaulado. Depois que tá na jaula, o cara abre o bico e vai delatar todo mundo. Esperando aí o que vai acontecer, eu vou falar pânico total no bolsonarismo. A ordem foi dada para eles, eles perceberam que a CPMI era um tiro no pé, agora não sabem o que fazer sobre CPMI e não conseguiram impedir aí a delação do Anderson Torres. A CPMI é o último refúgio dos bolsonaristas, dos deputados e do Bolsonaro, para tentarem reescrever a história e não serem presos. Eles perceberam o seguinte, vai todo mundo para o Chilindró. Todo mundo. Não vai sobrar um aí livre para contar a história. Veremos aí os próximos meses. E a gente vai rir muito junto ainda, por isso eu peço sua inscrição no canal. Falou!